Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Eu sou Ana Veiga, sou psicanalista e terapeuta materna e sou a apresentadora desse podcast. E no episódio de hoje, nós vamos receber uma história inspiradora da maternidade com a querida Gabriela. Ela vai nos contar sobre os desafios da maternidade na adolescência, mas também como ela superou e como ela está vivendo hoje após ter superado os desafios e vai compartilhar essa história tão bonita com a gente. Vou deixar com que ela se apresente, eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui contar a sua história. Então, obrigada em primeiro lugar por estar aqui hoje. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro para o nosso público antes da gente entrar aí na sua história. Com certeza, eu agradeço também, Ana, foi um prazer enorme. Eu sou Gabriela, sou formada em odontologia, em estética e cosmetologia também. Sou mãe da Sofia, que já tem 14 anos, e do Teodoro, que tem 3 meses. Nós somos mães recentes aí, né? Quando a gente começou a conversar, o meu bebê fez 7 meses, o dela tem 3. A gente viu, né? E nem parece, né? Você tá tão bonita. Já tem uma filha de 14 anos, um de 3. Tá muito bem. Sim, é muito gostoso. Então vamos lá, vamos dar início a essa sua história, Gabriela. Falar primeiro sobre os desafios, né? Então, como que foi lá há 14 anos atrás, né? 14 anos. A descoberta da sua gestação. Me conta um pouquinho como que foi descobrir que você estava grávida. Ana, foi assustador. Realmente ninguém esperava. Foi muito difícil. A primeira sensação que a gente tem é, nossa, acabou minha vida, acabou o mundo. Tem os desafios da exclusão social, amigas, escola. Foi muito difícil. E parecia que a ficha não caía. Eu não queria acreditar naquilo. E eu via minha barriga crescendo, eu via a menstruação atrasada, mas eu não conseguia acreditar. Foi muito difícil. Até a ficha cair mesmo e falar, eu vou ter um filho, eu acho que demorou uns 6 meses. Imagino. E esse processo que você falou, até falei em alguns episódios anteriores, que é a negação, né? Que diante de uma situação muito desafiadora, a nossa mente, ela entra nesse processo, assim, isso não tá acontecendo, não é verdade, não é real, não é comigo, né? Isso, não é que eu não aceitava, mas eu imaginava assim, eu não vou ter um filho. Eu não posso, não tem como. E veio a parte da negação, de eu achar que por algum motivo não iria ter ou não ia conseguir lidar com isso. Eu não sabia o que ia acontecer, Ana, mas estava acontecendo. Então demorou muito, foi um desafio muito grande. Foi bem complicado no começo. Foi psicologicamente bem árduo para mim. Eu me sentia sozinha, porque era uma coisa que eu achava que só eu poderia fazer, só eu poderia... Eu estava gestando ali, né? Então eu achava que ia resolver, mas resolver o quê? Tinha que encarar. Exato. E aí é isso que eu, já pegando o gancho aí para 2 perguntas. Como foi a reação das pessoas, né? Dos familiares, dos amigos, das pessoas ao redor? Você sentiu mais acolhimento, mais julgamento? Como que foram as pessoas? Teve o seu impacto e como que foi o impacto das pessoas, principalmente a sua família e que convivia ali com você? Foi uma surpresa. Foi muito difícil, Ana, em questão, assim, se a gente colocar uma proporção de julgamento e de acolhimento, teve muito mais julgamento. Mas o acolhimento que eu tive foi o suficiente. O pouco acolhimento que eu tive da minha família, dos meus, dentro de casa. Preciso fazer um adendo aqui, meu avô, uma pessoa incrível. O primeiro buquê de flores que eu ganhei na vida foi dele, quando eu soube que eu tava grávida. O meu avô e minha avó e minha mãe me deram muita força. Os avós da Sofia também. Tá? É a família do pai da Sossô, uma família incrível. Tive todo o apoio deles também, em todos os sentidos. Só que, Ana, eu era adolescente, né? Quantos anos você tinha, afinal, mesmo? 16 tinha anos. 16 anos. Ela nasceu um dia antes de eu fazer 17. Que eu senti muito mesmo, que me doía, eram os amigos. As amigas, as mães das amigas. Eu estudava numa escola de freira. Eu tive que sair da escola porque elas me julgaram um mau exemplo. Então, elas deixaram bem claro que eu não poderia mais estudar lá. E isso, pra mim, foi muito pesado, porque era uma coisa linda. E eu não conseguia entender, mesmo sendo naquela época, por que era rejeitado? Por que minha filha não era amada, sabe? Então, isso começou a me pesar muito. A família, no geral, todo mundo comenta, julga. É uma situação chata. A gente não merece nesse momento. Eu falo sempre assim, todo mundo sabe o que tá fazendo. Mas a gente não fica grávida na adolescência porque a gente quer. Não é de propósito. Se aconteceu, a gente precisa desse apoio, desse suporte, de amigos, de família. Em contrapartida, eu tive mães de amigas maravilhosas. Maravilhosas, que me deixavam ficar na casa delas, que eu passava dias com elas na minha casa também, que era uma delícia e fizeram isso ser mais leve, porque fácil não foi.
Eu sempre falo, assim, que Deus, ele dá um jeitinho de colocar anjos na nossa vida, né? Porque, assim, como você falou, teve a exclusão, né, da escola, a exclusão social, o julgamento das pessoas. Você não é uma boa companhia para minha filha, né? Você é um mau exemplo. Então, eu imagino o quanto isso é doloroso pra mãe pra gestante, ela já tem toda uma questão emocional, toda uma questão hormonal, né? Que ela está extremamente fragilizada já com a situação, ainda com a questão, né, de ser nova ali, de tudo isso e ainda ser rejeitada, ser excluída pelas pessoas. É uma dor muito grande, mas ainda bem que tem pessoas, né, que entendem, que ajudam, que acolhem, que estendem a mão. E é disso que a gente precisa, né? Nesse momento, ninguém precisa mais de julgamento, ninguém precisa... E cada vida que vem ao mundo é por um propósito, tem um motivo, né? Eu acredito muito nisso, que nenhuma vida que Deus permite que chegue nesse mundo é em vão. Então, ainda que talvez naquele momento não esteja preparada, não era a hora, mas foi ali que Deus permitiu, então era pra ela vir, né? Então, que bom que você pôde encontrar essas pessoas, né? E que a gente, deixando um adendo também, né? Se você conhece meninas que estão grávidas na adolescência, que você possa ser essa pessoa não que rejeita, mas que acolhe, que abraça, porque você, além de abraçar a mãe, tá abraçando o bebê também, que tá sendo ali gerado, né? É isso mesmo. E toda uma família, né, Ana, por trás, que precisa também, porque o julgamento não foi só meu. Existe a parte, nossa, mas ninguém olhava essa menina, o que essa menina tava fazendo? Sabe, em contrapartida disso, eu sou de uma família super conservadora. Então, ninguém entendia o que estava acontecendo. Foi difícil, Ana. Foi bem complicado para todo mundo. Tem a mãe da mãe, né? A sua mãe, né? A mãe também. A mãe da adolescente que tá grávida. Ela também precisa de um apoio. Ela também precisa ser acolhida, Sim. né? Então, eu acho que a gente não tá nesse mundo. A gente não está no lugar de julgamento, né? A gente precisa mais estender a mão, acolher, abraçar. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, né? E aí, Gabi, posso te chamar de Gabi? Com certeza, não imagina. Então tá bom. E aí você falou que quando também um dos impactos que veio ali de primeira foi assim, minha vida acabou, tudo acabou. Você pensou em desistir, assim, de tudo, dos seus sonhos? Você teve que sair da escola, você parou de estudar, você pensou, não vou fazer mais nada. Como que foi, assim? Você tinha planos, você tinha sonhos? Ou você achou que ali você não ia ter mais sonhos, você não tinha mais planos? Eu até cheguei a tirar passaporte, que eu ia pra Austrália, ficar lá 6 meses. E nesse momento eu pensei, falei, nossa, acabou minha vida, os meus planos foram por água abaixo, e agora o que vai ser, né? Mas eu tive, entre aspas, aí uma sorte, Deus me deu um gancho ali. A Sofia nasceu em dezembro. Em fevereiro começaram as aulas. E na outra escola que eu mudei, eles foram super incríveis. E eles falaram, não tem problema faltar no começo, a gente vai fazendo como dá. Então não parei de estudar. Fiz o segundo colegial nessa escola, tranquilo, super legal, com super apoio da minha família. Com uma dor no coração da bebê ir pra escola, com 5, 6 meses. Mas assim, eu pensava, como que eu vou sustentar ela? Porque embora eu tivesse ali uma base, ela é minha filha, ela é minha responsabilidade. Eu sempre tive essa maturidade. A Ana Sofia é minha responsabilidade. Isso eu tive. Mas eu não sabia o que fazer. Eu tinha essa maturidade de pensamento. Mas na prática, né? Ações, o que eu ia fazer pra isso? Então, claro, eu tive esse apoio gigante da minha família, por parte de pai, de doutores. Então, eu tinha um plano assim, vou fazer odonto. É o caminho mais rápido que eu tenho pra ganhar dinheiro, porque minha família é dentista. O caminho mais rápido que eu tenho pra sustentar minha filha. E por fim, me apaixonei pela área da saúde, enfim. Mas foi isso. Então, a gente acha, Ana, que o mundo acaba ali. A gente acha que a gente não tem mais valor. E não é assim. A família tem um apoio muito grande. A gente precisa de pessoas que falem assim, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar a ser mãe. Eu não vou pegar o seu lugar. Eu vou te ajudar a ser mãe, vou te abrir os caminhos. Porque uma gravidez na adolescência não tem nem como cobrar, não é um vitimismo, mas não tem como cobrar de nós um trabalho com um salário alto que sustente uma criança, ou para um pai, no caso um pai adolescente, que pague uma pensão. Sabe, são coisas assim que às vezes a sociedade quer isso. Como até uma forma de punição. Mas não tem que existir punição nesse caso. A gente precisa de acolhimento, em todos os sentidos. Então, sim, eu achei que meu mundo estivesse acabando ali, porém, com essa base muito sólida da minha família, eu consegui ter um destino e traçar ele com sucesso. Graças a Deus. E aí, Gabi, eu sei que são muitas coisas, né? Não vai dar pra gente entrar em tudo, mas se você puder dar um de cada, assim, o principal desafio emocional e também o principal desafio prático. Porque como você falou, você teve que trabalhar, você teve que estudar pra você ter uma profissão, pra você poder sustentar sua filha, você teve que deixar ela na escola. Então, não falando só aqui, eu falo muito de emoções, mas a gente sabe
porque a vida não é só isso, né? Tem a questão prática ali do dia a dia. Então, se você puder falar um desafio emocional e um desafio prático, o que você falaria? Um desafio emocional foi ver todo mundo indo pra festinha, indo comemorar aniversários, carnaval, festa, né? Festa de adolescente, encontrinhos. E eu sem participar de nada. Eu ali bem limitada no meu círculo de amizades, intimidades com a família. Então, essa parte do emocional, de me sentir excluída mesmo, me pegava muito. Foi o que mais, assim, me doía, na verdade. A parte prática, um desafio gigante da parte prática foi... Eu sempre gostei muito de brincar com a Sofia. Então, isso pra mim era super gostoso, super legal. Eu acho que o meu maior desafio é o mesmo desafio que eu tenho hoje com o Teodoro. Deixar pra ter que fazer minhas coisas. Porque se eu não fizer minhas coisas, eu não garanto que eles fiquem bem. Então, naquela época, eu já pensava isso. Então, eu acho que é muito complicado na prática a gente pegar e deixar aquela coisinha linda na escola. 7 horas da manhã, no frio. Eu lembro que ela tinha um casaquinho, assim, lindo, rosa. Parecia um esquimozinho, assim, linda. E ter que me afastar. Eu trabalhava já no consultório do meu avô até 7, 8 horas da noite. Então, eu quase não ficava com a Sofia. Deixava ela na escola cedinho. Quando eu chegava em casa, ela já estava. E às vezes estava dormindo. Então, um desafio prático, assim, foi isso. E com certeza também, a parte de não ter experiência nenhuma com bebê. Eu não tinha experiência nenhuma com bebê, mas nem de pertinho, nem priminho, irmãos, nada. Então, isso pra mim foi muito difícil, Ana. Eu não conseguia dar banho nela no começo. Minha avó e minha mãe, que davam banho na Sossô. Eu tinha muito medo de tudo. Fui aprendendo aos pouquinhos. E acredito que tenha sido um de cada esses dois que mais doiam ali o coração. Desafios mesmo. Eu sei que são muitas coisas, como eu falei, né? Sim. Não dá pra gente entrar em tudo. Mas assim, os principais que você pudesse, né, compartilhar. Aí você disse que não teve, né, assim, você não chegou a parar. Você teve essa sensação inicial, assim, acabou tudo. Mas você teve essa força, essa resiliência de mesmo assim continuar estudando, deixar ela na creche, como na escolinha, com muita dor ali. O que você acha que te fez, assim? Qual foi essa virada de chave que você falou assim, não, eu sou mãe, mas eu vou dar um jeito, eu vou estudar, eu vou seguir minha vida, eu vou cuidar da minha filha. Teve um momento, assim, que você percebe que teve uma virada ali, teve alguma pessoa, teve alguma situação que fez com que você não desistisse mesmo, assim, que mesmo diante daquele medo, de tudo que você estava sentindo, você foi em frente e continuou. Na verdade, Ana, como você disse, não foi uma situação em específico, foram pessoas, 2 pessoas extremamente importantes na minha vida. De novo, meu avô, ele tinha um desejo muito forte de que eu me formasse na faculdade, porque ele sabia que ali eu estaria sólida, ali eu ia ter uma profissão. E o Igor, meu marido, que a gente se conheceu, só tinha 1 ano e 2 meses, e o Igor me fez ver a maternidade de uma forma diferente. Ele me acolheu com a minha filha. Ele ama a Sofia e amou sempre como se fosse filha dele. E essas 2 pessoas foram fundamentais em toda essa parte, pra mim. De não desistir da faculdade, de não parar de trabalhar, de falar assim, você consegue, de acreditar em mim mais do que eu mesma naquele momento. Eles, os 2, viram por igual, viram um potencial em mim que eu não via. Eles me viam mãe, eles me viam estudante, eles me viam profissional. Então, um dia, eu pensei assim, eu tenho 2 caminhos. Eu posso ficar em casa depressiva, reclamando, triste, porque a gente entra numa depressão, assim, eu não sei se eu vou saber me posicionar de uma maneira certa. Mas talvez inconsciente, a gente entra numa depressão e a gente não percebe. A gente vai entrando num ciclo de muita tristeza, de amargura, de se sentir mal e não ter forças, e de não acreditar em você. A vida ali é só TT e fraldinha. Então você fala assim, como que eu vou ser? Legal, eu tenho tudo isso, mas como que eu vou ser tudo isso? Então tive sim, muitas vezes vontade de desistir, mas esse apoio emocional e moral também, que eu tive dos 2, me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Então, pelos 2, eu vi que eu poderia ou enfrentar aquilo tudo de uma vez. E eu tenho uma frase na minha cabeça que meu avô sempre fala, o tempo vai passar de todo jeito. A gente escolhe o que a gente vai fazer com ele. Então, e se eu não tivesse feito nada? Hoje ela já tá com 14 anos. Então, eu fiz. Muitas vezes eu fui chorando, eu fui sem querer, até tava vindo pra cá, uma nostalgia, eu fiz faculdade aqui na Vergueiro. Então eu falei que gostoso, né? Viver tudo isso de novo e falar sobre isso agora. Muito legal. Juntaram, né? As 2 coisas, foi muito gostoso. Então eu tive, na verdade, essa situação do meu avô e do meu marido pegarem na minha mão e falar assim, a gente tá com você, não vai desistir. Porque eu sozinha não ia ter força.
Eu não ia ter força pra encarar tudo, embora eu soubesse que eu tinha que sustentar minha filha. Precisava fazer alguma coisa na minha vida. Eu não tinha força emocional pra isso, pra pegar e encarar o mundo de verdade, sabe? Então, dessa situação que eu tive, que essas duas pessoas, na verdade, fundamentais que tiveram aí na minha maternidade. Ai, que lindo. E assim, é bom deixar também para as mães solos, né? Mães que tiveram filhos na adolescência e hoje estão em busca de um companheiro e acreditam assim, eu não vou ter ninguém legal do meu lado, né? Às vezes... Eu achava isso, Ana. Até brinco, eu não tinha mais esperança nenhuma de encontrar um namorado assim mesmo, que assumisse assim, sabe? E olha que exemplo, né? Então, assim, às vezes a mulher se submete a estar num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, porque tem que ser essa pessoa, porque é a única pessoa. Não, você vai encontrar, né? Se você se posicionar com você mesma, né? Em amor, você falar assim, tudo bem, eu tenho uma história, eu tenho filhos, mas eu mereço uma pessoa que me ame, que me respeite. Então, assim, às vezes que sirva de alerta para essas meninas também, para essas mulheres, né? Que esperem, né? E saibam que existem, sim, homens honrados, né? Que aceitem os seus filhos, que respeitem, que cuidem tanto de você quanto dos seus filhos. Então, é importante frisar isso para que muitas meninas não entrem furadas aí, né? Em relacionamentos até perigosos, porque assim, eu tenho um filho e agora para mim é isso. Não, a vida continua, existem pessoas, o amor, ele não escolhe, não tem isso, né? Se o amor, se você tem filho, se você não tem, o amor é pela pessoa em si que se é, né? Então, acho que é importante que essas meninas pensem nisso também, né? Com certeza. E não é assim que não há mais esperança igual eu pensava. Existe. Dá oportunidade, dá chance, conheça. Existe muita gente legal nesse mundo, graças a Deus. Existe muita gente boa ainda. E o Igor tá aí de exemplo, ele é uma delas. Legal, olha lá, homens que estão nos ouvindo também sigam o exemplo do Igor. É isso, é um paizão pros dois. Que legal, que lindo. Gabi, o que você poderia dizer, assim, que foi sua maior conquista até aqui, né? Você falou que veio sentindo esse momento de nostalgia, você fez faculdade, passando esse caminho, relembrando sua trajetória até aqui. Se você pensar até hoje, daquele dia lá que você descobriu que você viu o teste, e você hoje aqui com 2 filhos, com casamento, qual que foi a sua maior conquista e o que você diria dessa sua trajetória até aqui? Ana, me arrepiei. Eu posso dizer que foi uma trajetória baseada em amor. Não foi fácil, mas se não tivesse amor de todos os lados, não teria dado certo. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei até aqui. Profissionalmente, que eu consegui fazer, graças a Deus, as 2 faculdades. Eu amo a minha profissão, eu adoro, graças a ela, que os meus filhos conseguem viver bem, ter uma qualidade de vida legal. Não foi fácil. Eu penso, quando eu olho pra trás, eu penso, nossa, são 10 anos estudando. Mas que delícia, tem retorno, né? Então, essa pra mim, pessoal, foi a minha maior conquista. Mesmo tendo uma filha, agora, é claro, o Teodoro, é difícil a gente estudar, trabalhar e ter filho. Poderia estar vivendo isso agora, mas eu já vivi. Então, é muito difícil. Não é porque eu era jovem, porque eu tinha uma rede de apoio grande e legal e muito sólida ali, que não foi difícil pra mim. Foi muito difícil. Então, eu tinha todas as cobranças que eu tenho agora também. Mais tempo, como sou, querer aproveitar mais aquilo. Só que hoje eu consigo isso com a Sofia. Hoje ela é minha melhor amiga. De verdade, eu sei também que eu sou a melhor amiga dela, viu? Você só uma mãe, sabe? E isso tudo foi amor, Ana. Eu tive muito amor da minha família. Graças a Deus eu tenho um Igor, eu tive muito amor dele. A gente teve muito amor da família, do pai da Sussô. Os avós dela, frisando de novo, são maravilhosos. A tia dela, a madrinha dela, maravilhosa. E se eu não tivesse todo mundo conectado nesse amor pela Sussô e por mim também, Ana, não teria dado certo. Porque o dia a dia é estressante, ele é difícil. A convivência ali no dia a dia é difícil também. Então, foi baseado em amor. E a minha maior conquista, com certeza, é a minha profissão e tudo que eu consigo através dela, Luiz. E aí, a gente já tá muito delicioso o nosso bate-papo. Tô adorando saber mais da sua história, mas vamos nos direcionando aí pro finalzinho do nosso bate-papo. Se você pudesse deixar uma mensagem final, assim, pras meninas que estão nos escutando hoje, né? Que estão grávidas, que foram mães na adolescência, enfim, pras mães em geral, pra quem nos escuta, que mensagem que você daria pra finalizar esse bate-papo? Bom, mamães, o que, como experiência, posso falar pra vocês? A sua vida não acabou ali. O seu valor não diminui por você ter sido mãe na adolescência. Você é uma mulher incrível como qualquer outra. E talvez muito mais forte do que muitas que estão te julgando agora.
Tenha muito amor pelo seu filho e aproveite cada instante com ele, porque passa muito rápido. Não tem coisa mais gostosa do que a gente ficar em casa brincando com o bebê. Tem que ter muita paciência. A gente precisa, sim, de uma maturidade muito antes da hora, mas acredite em você. Acredite em você, acredite no seu instinto materno e nos desejos do seu coração. Seus sonhos profissionais e pessoais também podem ser realizados. E o seu filho ou sua filha é o seu maior incentivo para isso. A Sofia salvou minha vida. De verdade. Que lindo. Eu acho que, como você falou, né? Ainda que jovem, ainda que muito nova, você tinha esse senso, né? De responsabilidade. Ela é minha responsabilidade. Sim. Né? Então, ela foi aquela mola propulsora pra te fazer, né? Ir atrás. Pra tipo, bom, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar. Isso. Né? E, então, que bom, né? Que, assim, como eu falei, eu acredito muito nisso. Que cada vida que Deus manda pra esse mundo tem um propósito, né? Sim, a Sossô salvou minha vida, Ana. Se não fosse esse salto, esse impulso, talvez eu não teria tanta vontade de vencer como eu tive. Então, além da motivação, ela foi meu tudo. A Sossô foi meu tudo até aqui. Que legal. E aí, Gabi, agora falando também, eu sei que você é uma empreendedora aí de sucesso, você falou dos seus estudos. Fala um pouquinho pra gente, como que essas mulheres podem te encontrar, deixa suas redes sociais, seu contato, conta um pouquinho do seu trabalho, para que elas possam te conhecer, se inspirar na sua história e também te conhecer como profissional. Ah, que legal. Bom, me formei em odonto em 2019 e comecei atendendo crianças. Amava odontopediatria. Por fim, veio pandemia, a gente ficou bastante tempo sem ir para o consultório. Comecei a ler muitas coisas, estudar outras coisas, me interessar por outras áreas. Me especializei em injetáveis, então a parte de odonto eu só faço injetáveis, harmonização. E não faço nada de dentes, né? Eu sou muito apaixonada por beleza, cosmético, maquiagem. E isso me fez ir para a faculdade de Estética e Cosmetologia, que é, assim, o sonho realizado da minha vida. Eu amo cosmético, eu sou apaixonada. A cosmetologia me abre umas portas muito bacanas e muito gostosas. Rotina de skincare para pacientes com melasma, adolescentes com acne. Passar também uma rotina personalizada para pacientes que chegam com queixa, assim, doutora, eu não faço nada de diferente, só passo protetor solar. Então, essa parte também é muito legal. Confesso que estou começando agora mais nessa área de estética e cosmetologia, mas a harmonização ainda é meu forte. Pretendo também, olha um spoiler, desenvolver uma marca de cosméticos. E bem legal, um projeto que está aí em andamento. E vocês podem me achar nas redes sociais como Doutora Gabriela Marchini, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Ótimo. Gente, olha, sigam a Gabi, olha como ela é linda, mãe de 2. Então, façam lá os procedimentos, procurem ela. Então, pessoal, é isso. Vocês que assistiram até agora, eu agradeço. Compartilhe com mães, compartilhe com grávidas, compartilhe com outras famílias que possam se inspirar na história da Gabi, que possam conhecer mais histórias inspiradoras. O Instagram do nosso podcast é @maternando.no.divan. Deixa seu comentário, seu like, vai ser um prazer ler a todos. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.